começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe mais uma vez nosso irmão Valdir Silva, que hoje vai abordar o tema As Parábolas de Jesus. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Valdir, o que significa parábola? A parábola é uma história contada no sentido simbólico, pegando uma história real, um fato real, fazendo uma comparação para chamar a atenção para uma coisa mais elevada, mais superior. Assim é a ideia das parábolas citadas por Jesus. Temos um exemplo de uma pequena parábola. Uma pequena parábola, é até bom notar o seguinte, as parábolas existem desde o Antigo Testamento. Existem algumas citações de alguns autores, de alguns estudiosos, no Antigo Testamento. Mas a gente tem chamado a atenção para a parábola do dia a dia. E seria, por exemplo, só para exemplificar nessa questão da comparação, que é o principal da parábola, tem uma mensagem do Emmanuel no livro que chama Mãos Unidas. A mensagem chama Teu Livro. E ele fala assim: a existência na Terra é como um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Então eu acho que aí ele dá dois exemplos da ideia de parábola. A existência na Terra comparada com o livro e o dia comparado com a página. Valdir, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 34, está dito: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas. Por que Jesus adotou esta metodologia para o ensino de sua doutrina? Não seria mais fácil se ele explicasse as coisas com maior clareza? Do nosso ponto de vista de hoje, seria mais fácil. Só que na época, nós entendemos que o povo não estava em condições de entender a profundidade do ensinamento de Jesus. Então ele fazia comparações através das profissões, das vivências que as pessoas tinham no momento. Então, lavradores, por exemplo, donas de casa, e pegou ensinamentos que eram conhecidos. O exemplo é a parábola do tesouro escondido. A pessoa foi, encontrou o tesouro, escondeu novamente, ficou muito feliz de ter encontrado, volta, vende tudo que tem, aí vai lá, procura a viúva e compra dela o terreno onde está guardado o tesouro. Ele comparando esse tesouro encontrado com o reino dos céus, as pessoas tinham uma noção exata do que era o reino dos céus, no sentido da felicidade que quem encontrou possuía naquele momento. Em Marcos, fazendo agora uma outra citação, no capítulo 4 de Marcos, precisamente no versículo 34, está registrado que Jesus explicava o significado de algumas parábolas aos seus discípulos em particular. E alguns discípulos chegaram a questioná-lo sobre a necessidade de falar por parábolas, como está registrado em Mateus, no capítulo 13, versículo 10. Que comentário você faz a esse respeito? Eu faço até um comentário bíblico mesmo. Ele diz aqui, em Mateus, no capítulo 13, versículos de 11 a 13, Jesus respondeu aos discípulos após terem questionado, como você disse. E ele respondeu o seguinte: porque a vós, ele dizendo aos discípulos, a vós é permitido conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é permitido, pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então é preciso salientar o sentido pedagógico da parábola, porque é um sentido de ensinamento que atingia naquele momento o ouvinte, mas que guardava um ensinamento muito mais profundo para a posteridade. E os discípulos, os seguidores, estavam então em melhores condições de entender o ensino. Exatamente. Quer dizer, eles eram os escolhidos, aqueles discípulos especiais, os que conviviam com ele, os apóstolos, por exemplo, eles estavam em melhores condições espirituais, em melhores condições até de inteligência, para compreender
mais profundamente, mas não tanto, o ensinamento. Era mais do que o povo. O ensinamento ficava registrado, como ficou registrado na Bíblia, e hoje nós estamos estudando as parábolas com uma visão diferente. Ou seja, buscando o entendimento mais profundo do ensinamento de Jesus. Então houve uma intenção de Jesus também de deixar uma semente para uma colheita mais adiante, posterior. Ou seja, apesar de que o tempo iria passando, as pessoas iriam, naquele mesmo ensinamento, descobrindo novos cenários, novas interpretações, é isso? Isso, inclusive o Emmanuel até responde isso na questão 290 do Consolador. Ele diz aqui, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrocharam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Eu até entendi que essa resposta do Emmanuel é uma espécie de uma parábola. Ela acaba comparando semente com ensinamento, a árvore de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Um sentido figurado. Exatamente, é um sentido figurado, como é o sentido da parábola. Aldir, nós sabemos que todas as parábolas de Jesus são igualmente importantes, mas poderia nos citar algumas que sejam mais significativas? Nós temos conhecimento de que existem entre 35 e 75 parábolas no Evangelho. Nos 4 Evangelhos? Nos 4 Evangelhos. Alguns até repetidos, principalmente nos 3 primeiros. Nos sinóticos, né? No Mateus, Marcos e Lucas. Mas existe uma certa preferência ou uma afinidade com algumas delas e elas acabam sendo as mais repetidas. Nós temos na obra do Rodolfo Caligares, que fala das parábolas evangélicas. Ele tem uma lista de todas as parábolas, essas mais conhecidas. Nós conhecemos bem a parábola do bom samaritano, tem uma interpretação muito interessante, mas tem a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do tesouro escondido e da pérola, a parábola da rede, a dos trabalhadores e das diversas horas trabalhadas, tem a parábola das virgens, das 10 virgens, a dos talentos e algumas outras que nós não vamos citar todas. Muitas delas, inclusive, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec fez menções na obra. Exatamente. Existe, por exemplo, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Ela é muito interessante, tem uma explicação boa no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem outras, a parábola da figueira, está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma explicação interessante, nós vamos falar dela depois. Um exemplo de parábola que foi explicada por Jesus aos seus discípulos, em particular, é a parábola do semeador. Gostaria que você lesse essa parábola para nós e interpretasse. Nós temos a parábola do joio e do trigo, que foi também explicada, e tem a do semeador. A do semeador é a primeira parábola citada por Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus. Ele diz o seguinte: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo todo ficou de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então aí está a parábola do semeador, que Jesus explicou depois, mostrando como deve ser interpretada. Um outro trecho do Evangelho. Exatamente, no outro trecho do Evangelho. Ele explica a parábola. Ele explica. Então, vamos ler primeiro a explicação, depois nós voltamos com alguns comentários. Perfeito. Então, na explicação, ele diz assim, no Mateus, capítulo 13, ainda versículos 18 ao 23. Ele diz assim: ouvi a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende,
vem o mal e tira o que foi semeado. O que foi semeado nos lugares pedregosos é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem em si raiz, então é de pouca duração e, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas abafam a palavra e ela se torna infrutífera. E o que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e a compreende, e verdadeiramente dá fruto, produzindo uns a 100, outros a 60 e outros a 30 por um. Então, aqui está completo a parábola e a explicação. Nós entendemos que essa explicação é a permissão de Jesus para que nós possamos interpretar a parábola e todos os ensinamentos de Jesus. Entendemos a partir daqui também, achamos interessante partir disso, de que todos nós deveríamos aprender a interpretar a parábola do Evangelho para interpretar a parábola da vida. Quando nós entendemos que parábola é comparação de um acontecimento com um fato que poderia ser maior, nós vamos entendendo assim a conviver melhor com os acontecimentos do nosso dia a dia. Então Jesus sugere que o ensinamento estaria relacionado ou comparado com uma semente. Como que nós poderíamos, no nosso dia a dia, fazer as comparações dos acontecimentos para que aproveitemos melhor e retiremos os ensinamentos de todos eles? Pois sabemos que todos os acontecimentos do dia a dia são ensinamentos para o nosso crescimento espiritual, independente até da gravidade do ensinamento. Então, lendo a parábola, entendendo como interpretar a parábola, nós vamos entender como interpretar a vida, como interpretar os fatos do nosso dia a dia. Ele continua aqui, quando ele dá a explicação, fica mais fácil para a gente entender, ele propõe ouvir a parábola do semeador. Ou seja, prestar atenção na palavra do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, vem o mal e tira o que foi plantado. Bom, então aqui ele já vai colocar o simbolismo. Quando alguém ouve a palavra, mas não compreende exatamente, vem o mal e tira. Ou seja, podemos comparar no dia de hoje com muitos de nós que ouvimos o ensinamento do Evangelho, não damos essa atenção aqui que ele chama do ouvir, e assim que saímos da casa espírita, de onde ouvimos o ensinamento, nós perdemos tudo. Então, no caso aí, o termo palavra é interpretado como o ensinamento do Evangelho, o ensinamento da lei de Deus, né? Exatamente. É o ensinamento que a gente recebe naquele momento, né? A seguir ele fala assim, o que foi semeado nos lugares pedregosos é quem, ele coloca a pessoa, né? Quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem em si raiz. Então ela é de pouca duração. Ou seja, é muito comum nós ouvirmos uma palestra, um ensinamento, ficamos entusiasmados com o ensinamento, mas é só no momento. Às vezes nos dirigimos a um expositor, a um explicador, vamos dizer assim, do Evangelho, entusiasmados com a forma que ele explicou. Mas logo em seguida nós perdemos tudo. Porque não aproveitamos na própria vida. Então vem aquela coisa assim, que chama muita atenção, achamos bonita a colocação, a palestra, mas logo em seguida a gente perde tudo. Principalmente, Valdir, quando surgem dificuldades, surgem umas pedrinhas no caminho. Exatamente. Aí esse tipo de semente, né, no terreno pedregoso representa aquela pessoa que ficou entusiasmada, mas na primeira dificuldade ela esqueceu do ensinamento. Isso. Então é como se fosse assim, a gente ouve, entende, mas não consegue ainda levar para o dia a dia. Assimilar a ponto de lembrar na hora que precisa, na hora da prova. Então, na hora de uma prova, o ideal seria que nós nos lembrássemos do ensinamento e ele servisse para nos consolar. E conseguíssemos vivenciá-lo. Né? Isso. Ele nos protegeria
de uma atitude contrária ao nosso propósito de nos tornar cristãos. Então, neste momento, nós falhamos, às vezes, contrariamente à parábola, no caso. Então, ele diz aqui, ó, o que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas abafam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, é mais ou menos esse caso que você citou já. Quer dizer, ouve a palavra, assimila de uma certa forma, mas não consegue fazer uma distinção entre os acontecimentos do dia a dia e o conhecimento que recebeu. É como se ser cristão fosse uma situação diferente de ser uma pessoa na vida. Uma outra interpretação para essa questão do espinho são as diversas doutrinas que surgem e que abafam o ensinamento. Muitas vezes as pessoas confundem, a partir de explicações, a partir de tentativas de interpretar, confundem com visões materialistas, as pessoas não conseguem separar o ensinamento do Evangelho e a intenção do Evangelho com a intenção daqueles que querem, às vezes, confundir. Então, as doutrinas materialistas, em especial, são as que trazem maiores confusões para um entendimento melhor do Evangelho. Então, quer dizer, tem uma série de outras opções, né, de interpretação, e é bom até, nesse momento, a gente lembrar que há uma liberdade de interpretação, e essa liberdade é individual. Todos nós podemos e devemos interpretar o Evangelho. Porque quando Jesus explica que para os discípulos ele falava de uma forma, mas para o povo ele tinha que falar de outra, por causa do entendimento, ele estava dizendo a todos nós que nós estamos em níveis de conhecimento diferentes. Capacidade interpretativa nossa de acordo com a nossa evolução. Exatamente. Espiritual. Uma outra conclusão que chegamos é de que existe o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas concluímos que existe o Evangelho segundo cada um. Como que é isso? Todos nós somos os intérpretes do Evangelho no dia a dia. Porque Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E ilumina o mundo aquele que vive o Evangelho no mundo. Então, cada cristão, para iluminar o mundo, precisa compreender bem a interpretação do Evangelho dentro das bases da orientação de Jesus, para que essa orientação vivida seja a iluminação do mundo. Na sequência aqui, ele diz assim, e o que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e o compreende e verdadeiramente dá fruto, produzindo uns a 100, outros a 60 e outros a 30 por um. Aqui ele dá uma conclusão interessante daqueles que realmente ouviram, entenderam e vão dar a produção de acordo com a capacidade de cada um. Que vão vivenciar. Que vão vivenciar, exatamente. Quer dizer, a vivência do Evangelho será a obra de cada um, com o conhecimento, com o entendimento, no dia a dia, inclusive, né? E produzindo os frutos. Aquele que entendeu muito bem seria o de 100%. Ele entendeu totalmente e pratica 100% o Evangelho. Aquele que entendeu um pouco menos é o de 60%. Quer dizer, ele entendeu não tão amplamente, mas ele conseguiu entender e consegue praticar mais da metade do que ele entendeu. E o que entendeu a 30 por um é aquele que ainda está abaixo da metade do entendimento, mas já consegue fazer muita coisa, ou seja, ele consegue produzir muita coisa baseado no ensinamento do Evangelho. Então, na parábola, como dissemos antes, ele faz uma espécie de uma avaliação do Sermão da Montanha. Do resultado do Sermão da Montanha. Quer dizer, aqueles que ouviram o ensinamento do Sermão da Montanha, que foi o ensinamento mais claro que ele deixou, teve esse nível de aproveitamento. Uns não aproveitaram nada, outros pegaram e deixaram, outros aproveitaram a 30%, 60% ou a 100%. É interessante que a parábola, apesar de ser chamada do semeador, ela tem mais a ver com os terrenos que receberam a semente. Exatamente. Os terrenos que receberam a semente, eles vão fazer com que ela produza
de acordo com a capacidade do terreno, né? Que isso, na verdade, são os nossos corações, né? Os nossos sentimentos aí que vão fazer essa distribuição da semente aí do resultado do plantio. Valdir, os expositores espíritas analisam a parábola da figueira seca de formas muito variadas. E a sua interpretação muitas vezes confunde as pessoas. Nós gostaríamos de aproveitar a sua presença e pedir para você interpretá-la para nós. Isso é interessante, porque a interpretação variada, diversificada, é exatamente o resultado dessa liberdade que nós estamos percebendo que temos para interpretar o Evangelho. Mas o ideal é que o Evangelho seja explicado, especialmente pelos expositores, de uma forma que todos entendam o melhor possível. Então, essa parábola, vou até ler aqui a parábola dessa figueira que secou, para a gente entender bem. Pode ler para nós. Ele diz aqui o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Está em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. Num primeiro momento assim dá a impressão de um Jesus terrível, né? Exatamente. Amaldiçoando, retaliando. Isso. Então, a primeira proposta de interpretação dessa parábola aqui seria de um raciocínio lógico. Então, tem a história desse acontecimento aqui, que diz o seguinte: Jesus saía de Betânia. Supõe-se que ele vinha da casa de Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro e amigas dele. Era parte da manhã ainda. De Betânia até a região onde estava a figueira, é provável que não tenha tido tempo ainda de Jesus ter fome. Além disso, então, provavelmente ele saiu de lá e fez um lanche antes de sair. Então ele não estaria com fome. Não seria motivo a fome para ele querer. A fome não seria motivo de querer o fruto. Okay. Alguns pontos interessantes é que, primeiro, que existem dois tipos de figueira. Uma que dá fruto e uma que não dá fruto. E o mais sério é que existe uma época para a figueira dar o fruto. E aquela não era a época, inclusive na narração, é colocado que não era a época de fruto. Está claramente isso. Então, qualquer criança da região sabia que não era a época de fruto. Como é que Jesus estaria exigindo o fruto da figueira? Exato. Então, Jesus sabia que não tinha fruto. Essa é outra parábola que dá para entender claramente que precisa ser melhor interpretada. Nós entendemos que a melhor interpretação dessa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 19, a fé remove montanhas. Porque ele se referiu à fé aqui. Mas é claro que nós não podemos simplesmente entender que Jesus queria mostrar, fazer uma demonstração de poder ao mandar secar uma figueira. Nem podemos imaginar Jesus amaldiçoando qualquer coisa. E muito menos uma árvore. Naturalmente. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam o seguinte, os Espíritos explicam o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então ele compara a figueira com as pessoas, com o ser humano, né? Ou o espírito encarnado, para ficar melhor ainda. O espírito que aparenta uma propensão para o bem,
mas que não produz nada. Então ele tem uma beleza exterior, com uma figueira toda cheia de folhas, mas ele não tem nenhum resultado. Fala uma coisa séria, inclusive para nós, dos oradores que mais brilho tem do que solidez. Quer dizer, a figueira pode ser comparada, né, ao orador que mais brilho tem do que solidez. Vai, fala maravilhosamente, mas sem resultado prático nenhum da parte dele. Aparência Isso. sem essência. Exatamente. Só o verniz. Isso. Mais embaixo diz, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Então, nessa parábola, quer dizer, o resultado que os Espíritos mandaram para nós através do Evangelho realmente está relacionado com a fé. Mas uma fé, que eu diria lá com o Tiago, né? Uma fé com obras. Aí vem a justificativa, não para uma condenação de Jesus, mas para uma espécie de uma autocondenação. Porque aqueles que pregam uma coisa e fazem outra, eles automaticamente se condenarão quando chegarem à conclusão, né, de que falaram muito, mas fizeram exatamente o contrário do que falaram. E aí se relaciona. Nós pregamos a fé para as pessoas, mas não praticamos, não vivenciamos de acordo com aquela fé que pregamos. Às vezes, tem a morte na casa do vizinho, e nós vamos lá explicar para o vizinho da importância dele se manter tranquilo, dele se consolar com o Evangelho. Fazemos leituras para ele sobre o Evangelho, damos explicações bem positivas, inclusive em relação à imortalidade da alma. Só que quando acontece isso na nossa casa, o nosso comportamento é exatamente o contrário daquilo que passamos para os outros. Então é importante que, ao entender essa parábola e todas as outras, que desenvolvamos uma coerência com o Evangelho, uma coerência em termos de comportamento. Eu entendi a parábola e ela passa a fazer parte da minha vida. Em alguns momentos, diante de algumas situações, diante de algumas provas, precisamos ter a lembrança da essência de uma parábola para conviver com essa prova mais difícil. Então, esse é o grande chamamento, parece que é o grande simbolismo, né, da parábola. É entendermos, assimilar e vivenciar de acordo com a necessidade nas provas que vão surgindo. Então Jesus absolutamente não amaldiçoou a figueira, nem rejeitou a figueira, não é nada disso? Nada disso. Jesus não amaldiçoou, e nem dá para imaginar Jesus amaldiçoando alguma coisa, como já dissemos. Ele só cobrou de nós, de alguma forma, o resultado do nosso trabalho, do aprendizado, da oportunidade que temos aqui na Terra, por exemplo, de produzir algo de bom dentro da nossa capacidade. Porque, inclusive, Valdir, quando se diz lá que não era época de frutos, para algumas pessoas não é época mesmo, né? Exatamente. Há aqueles que não estão em condição ainda de produzir o fruto dentro da lei de Deus, né? Isso. Ele cita, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, é citada a questão dos médiuns, que tem uma bendita oportunidade de trabalho e que às vezes ficam exatamente nessa situação que você falou. A pessoa acha que ainda não é o tempo dela e vai esperando, vai estudando. Eu estou estudando ainda, estou me educando ainda. E aí o tempo vai passando e a pessoa vai com cada vez mais conhecimento, cada vez mais beleza na exposição, na explicação, mas sem nenhum resultado prático. Então, a mensagem que entendemos que Jesus tenha passado é a mensagem do trabalho prático, do resultado. Foi o que alguns dos apóstolos fizeram imediatamente. Assim que tiveram a oportunidade nas mãos, eles foram trabalhar e produzir um resultado
da divulgação do Evangelho, vivendo o Evangelho. Então parece que a essência da mensagem da parábola como um todo é exatamente um convite a que nós façamos algo positivo. Olha, para a gente encerrar, uma última pergunta. Você acha que convém que os espíritas busquem, que as pessoas busquem conhecer as parábolas, ler, interpretar as parábolas, adquirir livros ou pegarem livros emprestados que tenham as parábolas com as interpretações para poder conhecê-las? Isso vai agregar valor para a vida das pessoas? Com certeza vai agregar, porque inclusive já até dissemos antes, porque a parábola é uma parte da nossa vida. O exemplo que nós citamos sempre é, no dia a dia, todos nós vivemos uma série de parábolas, de pequenas parábolas, porque a parábola é o relato da história de um acontecimento. Se buscarmos a interpretação, o conhecimento da parábola bíblica, que contém a essência do ensinamento de Jesus, isso vai facilitar o entendimento da nossa vida, o acontecimento do nosso dia a dia. E a importância está exatamente aí. E nos preparar melhor. Preparar melhor. Então, quando acontecer a parábola do nosso dia a dia, nós teremos uma parábola do Evangelho de Jesus para comparar com ela e saber qual é o resultado, qual é a essência. Nessa da figueira, por exemplo, ele chama a atenção para a fé. No dia a dia tem uma série de acontecimentos que vão nos despertar, nos chamar a atenção para a fé. Vão precisar da nossa fé. Se essa fé estiver baseada no entendimento dessa parábola, vai ser muito mais fácil conviver com ela. E assim todas as outras. Muito bem, Valdir. Então nós agradecemos a sua participação nesse estudo e que possamos contar com você novamente em outras oportunidades. Nós agradecemos também e esperamos continuar trabalhando para nos tornarmos a luz do mundo. E convidamos a todos para que se esforcem, para que aprendam, para que entendam a necessidade de todos produzirmos algo bom para o nosso crescimento e da humanidade que vivemos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!